Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão do Sempre Basquete e estou ao lado do Always Learning, o Will Coast. E aí, Nandão, e aí todo mundo que está escutando mais um episódio do Store Podcast, sejam bem-vindos. Número 6 do Store Podcast. Errei, número 6 do Store Podcast. Número 6, passando aqui então para desejar aí a todos um ótimo episódio, né? Que todos curtam aí essa voz sensacional, um tanto quanto seduzente de Fernando Ferreira. Seduzente. Nandão. Quem amou, né? Antes de mais nada, aquele recadinho pra quem ainda não segue o Store Podcast. Senta o dedo no like e comece a nos seguir para receber as notificações sempre que o nosso episódio for ao ar no YouTube e no Spotify. O Store Podcast conta com o apoio cultural da Unoesc FM e Real Time Vídeos e Produções, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. E para escrever a história de hoje, convidamos essa mulher que é uma entusiasta da maternidade que cuida da segurança dos nossos cidadãos. A cabo da Polícia Militar de Santa Catarina, bacharel em Educação Física e Direito, especialista em Ciências Criminais, ex-judoca e mamãe da Florence Manuela, Aline Galho. Olá, meninos, tudo bem? Tudo bem com você, Aline? Tudo certo, tudo perfeito. Então seja bem-vindo ao Store Muito Podcast. Obrigada. No bloco 1, seguimos com o contexto histórico do nosso convidado, naquele bate-papo à vontade que caracteriza o nosso programa. No bloco 2, exclusivo do Spotify e YouTube, teremos o Senta Que Lá Vem a História, onde a nossa convidada vai trazer uma história marcante da sua vida. E no bloco 3, também exclusivo dos nossos canais, o Bate-Bola, que será uma rodada de perguntas para extrair informações da nossa convidada. Todos prontos? Sobe a vinheta, Eliseu, e partiu pra resenha. Aí! Essa musiquinha. Botar a musiquinha do Frank Sinatra. Pode deixar. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente agradecer a Aline, sua presença. Muito bom eu que agradeço o convite. Para quem não conhece a condição histórica, eu conheço a Aline já há algum tempo. Pode dizer que trabalhamos juntos em alguns momentos. Trabalhamos juntos, viajamos juntos. Viajamos juntos, bem legal. A Aline sempre foi uma pessoa muito bacana de estar perto, né? Uma energia muito legal, uma pessoa muito proativa e vamos fazer e tal. É legal, tá? E é muito bom ter trago você aqui hoje para falar um pouquinho da sua experiência, da sua história, das coisas que você hoje domina. Mas para essa conversa começar, senhorita Aline, a gente sempre faz um resgate histórico da pessoa aqui, entendeu? Perfeito. Então, exemplos. Poderia falar pra gente de onde você veio, se é de Joaçaba, e se for de Joaçaba, como é que foi a sua infância aqui em Joaçaba? Se não foi de Joaçaba também, como é que foi a sua infância em outro lugar? Diz pra gente aí. Eu não sou de Joaçaba, eu sou uma catarinense de Zorteia. Não sei nem se vocês conhecem onde fica isso. Claro, Zorteia. A minha família é toda de lá. E eu vim pra Joaçaba com 10 anos. E desde que... A minha infância foi numa cidade muito pequena. E eu vim pra uma cidade um pouco maior. Então, quando eu saí de Zorteia, eu tinha uma realidade de brincar na rua o tempo todo, de ter muita liberdade, não que aqui não tenha, mas de ter a segurança de ir na casa de qualquer pessoa, sabendo que todo mundo conhecia todo mundo e os meus familiares. E eu vim pra Joaçaba em 2001. Minto, em 2000. E no ano que ia acabar o mundo, lembra? Era pra acabar, né? O mundo ia acabar. O que era? A profecia maia era 2012. 2000 era alguma outra profecia. Foi o bug do milênio. O bug do milênio, cara. Eu lembro que tinha uma... Desculpa, pessoal, o que você falou. Eu lembrei que tinha uma propaganda do último show do Zezé de Camargo e Luciano. Antes que o mundo acabe. Meu Deus. Então, nesse ano que o mundo era pra acabar e não acabou, eu vim morar em Joaçaba. E eu vim morar em Joaçaba e a minha vida mudou, assim, de certa forma, porque eu vim morar numa cidade maior, que eu não conhecia ninguém. Mas aos poucos, e por conta do judô, que eu já conhecia, mas daí eu comecei a treinar aqui, eu socializei muito rápido. Eu conheci muitas pessoas muito rapidamente e super me adaptei. Sim. E sendo atleta de judô, a minha vida sempre foi basicamente isso. Treinar, estudar e viver pra competir e tal.
principalmente quando eu era adolescente, então eu competia muito, às vezes acho que competia mais do que frequentava a escola. Que massa. E era uma coisa que eu gosto muito, até hoje o judô tá na minha vida. Eu de vez em quando vou dar umas treinadinhas, mas o corpinho já não aguenta mais tanto quanto antes. A minha filha mais velha faz judô. E é algo que eu incentivo muito. Vocês, como são do esporte, sabem disso, né? De como o esporte pode ampliar os nossos horizontes. Então, eu sou muito fã de qualquer que seja o esporte. E Zorteia é uma cidade... É 1 hora daqui, Zorteia, né? É 1h30, mais ou menos. Cara, que louco, né? Porque a gente que vem de fora, por exemplo... A cidade de maior interior que eu estive interior foi Joaçaba, né? Uma maravilhosa cidade. Não tô falando que seja ruim ou bom, né? Mas ter essa troca de assimilação de local, né? Tipo, então, Zorteia era uma cidade pequena e você vem pra uma cidade maior e sente essa mudança, assim. Como é que era Zorteia? Como é que é Zorteia? Fala pra mim como é que é Zorteia. Eu não sei como é. Eu sempre falo pro pessoal, pra ter uma noção, no ano que eu saí de Zorteia, a gente tinha inaugurado a primeira rua de asfalto na cidade, com desfile de 7 de setembro, desfilando de patins, de roller. Ô, louco! Que chique! Tinha um grupo de dança lá, o grupo de dança da Tia Preta, acho que tem até hoje, e a gente dançava. Tinha um grupo de dança italiano, assim, tem até hoje, tenho certeza que tem até hoje. E nesse ano, o prefeito vai fazer um asfalto na rua principal da cidade. Nós vamos fazer uma coreografia de roller pra desfilar no 7 de setembro, e a gente fez. Que legal. Então foi no ano que eu saí de lá que teve a primeira rua asfaltada. Todas as outras ruas eram estrada de chão. Olha só. Se eu não me engano, tinha 5.000 habitantes na cidade. É muito pequena. E a maioria dessas cidades ainda eram do interior da cidade. Não eram ali no pequeno centro que tinha. E então, era uma cidade bem pequena. E qual que foi a maior mudança pra você, assim? Seus pais mudaram por questão de trabalho ou de questão de alguma coisa? Isso. A gente mudou pra cá com a minha mãe por questão de trabalho. Que ela veio trabalhar aqui. E a maior mudança, eu acho que foi a questão da escola, assim. Porque lá, uma escola do interior, muito pequena. A gente chegou aqui, eu vim pra cá, vim estudar no Celso Ramos. Era uma escola gigante. Nunca tinha visto tanta criança, tanto adolescente numa escola. Estudar isso, se adaptar a um novo modo de ensino, assim, eu acho que foi o mais difícil. Mas, como eu disse, como eu já era do meio esportivo, assim, já dançava, já tinha conhecido judô, quando eu comecei a treinar judô, isso pra mim neutralizou. Era quantos anos você começou a treinar? Aqui em Joaçaba com 11. Você já fazia lá em Zorteia? Não, eu já tinha conhecido, só tinha ido a alguns treinos, mas comecei a treinar aqui em Joaçaba com 11. E o judô me ajudou, assim, a, como eu disse, ter amizades que eu tenho até hoje no judô. Exato. E ser uma segunda família. Então foi muito fácil me adaptar depois que eu comecei a treinar no saudoso Silveirão. Silveirão. Vocês chegaram a conhecer o Silveirão? Não cheguei, quando cheguei eles tinham acabado de demolir. Mas eu me identifico com você porque, assim, eu fui criado até os 13 anos no interior do Rio de Janeiro, que é 3 Rios, que é uma cidade de 100 mil habitantes, mas era o interior. Entendeu? E eu me mudei pra São Paulo com 13, 14 anos porque eu queria ficar mais perto do meu irmão mais velho e tal. E, pô, meu irmão passava férias com a gente lá no Rio de Janeiro, ele chegava cheio das roupinhas legais e tal, sabe? Toda uma estileira diferente. Eu olhava pra mim e falei, mano, eu sou um baita caipira, né, cara? Caipira. E eu falei, vou pra São Paulo. E quando eu fui pra São Paulo, eu tomei um sustão grande cultural, assim, que foi muito louco, porque os adolescentes de 14 anos... Tipo, a galera já tava indo pra festa, a galera já tava namorandinha, a galera já tava pensando na roupinha que usar. E, tipo, eu tava jogando bolinha de gude, soltando pipa e fazendo dança e aí teatro, entendeu? Então eu falei, putz... E foi bem no mesmo ano que eu comecei realmente a jogar basquete, com 13, 14 anos. E o basquete, querendo ou não, foi minha ferramenta de inclusão social total ali. Total, a minha também. O judô, no caso, né? Exatamente, total. Porque eu tentei socializar com os amigos do meu irmão no primeiro momento, mas era muito diferente. E o meu próprio irmão, assim, em certos momentos, meio que tipo, falava assim, putz, esse menino tá atrasando o meu rolê, né, velho? não que é ruim, mas imagina, meu irmão é 11 meses mais velho que eu. Nossa, ele não tem uma maturidade de falar assim, eu vou pegar meu irmão, eu vou fazer o que ele socialize. E vendo isso, cara, o esporte, além disso tudo, me fez realmente... E eu fiquei muito focado no basquete, porque como eu tava numa cidade gigantesca, no centro de São Paulo, literalmente no centro, Bom Retiro.
E eu falava assim, cara, eu não vou pra festa porque eu não me encaixo, então eu vou jogar basquete. E foi aonde realmente eu entrei ali dentro e, cara, era basquete 10 horas por dia. Né? E querendo ou não, eu sou muito grato a isso, né? Não sei se isso acontece também em relação ao judô contigo, na condição de a gratidão que você tem ao esporte por ser a ferramenta de entrada em várias condições que você passou. Em tudo. O judô, eu falo sempre, é meio clichê assim, mas foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive a oportunidade de estudar, de conhecer muitos lugares por conta do judô. Coisas que eu não teria acesso se não fosse nas viagens que eu fiz representando o Ki Joaçaba. Então, e uma coisa que é engraçado de socializar, que você falou e eu lembrei, que eu tive meu primeiro namorado aos 21 anos. Nossa, 21 anos, primeiro sério? E único, né? Que foi meu ex-marido, que foi o Rudy, enfim. E eu falei, depois eu fiquei pensando, mas sabe por que eu não tinha namorado antes? Porque eu só saía com os meninos do judô. Aí todo mundo, aquele monte de menino grande, assim, você acha que alguém ia chegar perto de mim? É claro que eu não tinha namorado. Eu falo pra eles hoje, eles são meus amigos até hoje, a maioria deles, eu falo, a culpa é de vocês. Tá vendo? Porque imagina, a gente pouco saía pra festa também, porque a gente era muito focado em treinar. A gente mais fazia assim, ia na casa de um colega nosso jogar Uno. Olha só. Ia lá, jogava Uno e tal, e às vezes, de vez em quando ia pra uma festa assim. Mas eu saía sempre com os meninos. Exato. E daí aquele monte de menino perto de mim, ninguém se aproximava. Eu tava morrendo de medo de tomar um ipom. Imagina, vou paquerar a moça ali, eu vou acabar no chão. Já tinha um pouquinho, acho que, de medo de tomar um ipom de mim mesmo. Não, seu, exatamente, seu. E daí um monte de marmanjo perto. É verdade. Complicado. E aí, por causa do judô também, você automaticamente foi mais em questões acadêmicas, voltada pro lado da educação física primeiro, assim. Foi isso que já fez com que você entrasse na educação física. E eu também queria saber por que educação física, depois por que direito, depois por que virou policial, né? Como é que foi essa transição, assim? E nesse meio tempo, tudo isso você foi mãe, né? Então, como é que é essa loucura? No meio de duas faculdades, duas filhas. Eu não lembro que momento, mas assim, a partir de um momento da minha adolescência, quando a gente começa a pensar em o que você quer ser, e porque eu tive essa perspectiva pelo judô, eu quis fazer direito. Mas o direito era uma coisa um pouco distante da minha realidade, porque eu não tinha condição de pagar uma faculdade. E quando eu cheguei no ensino médio, como eu era atleta de judô, a universidade disponibilizava algumas bolsas. E nessa época eu já ajudava o meu sensei, meu técnico, com treinos de crianças menores, assim. E eu gostava muito, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. E daí tinha a oportunidade de fazer alguns cursos de faculdade. E não tinha direito nessa lista, nesse hall aí. E daí eu disse, não, vou fazer educação física. Eu curtia pra caramba. Era uma coisa super dinâmica, que eu adorava fazer. E fui cursar educação física. Cursei educação física, continuei dando treino de judô por algum tempo. Depois acabou que o meu caminho foi indo mais pra academia. E mesmo assim, na academia, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com criança e adolescente. Porque eu sempre gostei muito do crescimento, do desenvolvimento das crianças, do jovem atleta e tal. Porque a gente sabe que é muito diferente treinar um atleta adulto e treinar um atleta de base, né? E eu sempre gostei muito disso. Então eu trabalhava com pilates, com treinamento funcional, mais voltado pro desenvolvimento motor, assim. E quando eu já tinha uma certa condição, eu disse, opa, agora eu vou estudar direito, que era o curso que eu queria estudar. E comecei a fazer direito. E por acaso, lá no curso de direito, na primeira fase do curso de direito, encontrei uma colega minha, que tinha sido minha colega na escola, que também já tinha uma graduação. E ela me falou, eu vou fazer um concurso pra polícia. Abriu o edital agora. Eu falei, tá, e qual é desse edital aí? Como é que é? Legal? É difícil? Muita gente se inscreve. Daí ela falou, pra mulher é difícil, porque na época eram 6% de vagas. 1.000 vagas pro estado todo e apenas 60 vagas pra mulheres. Eu disse, não tô estudando pra nada agora no momento, né? Vou estudar. Estudei pro concurso, fiz a prova e passei no concurso. E desde então eu sou policial, isso foi em 2013. E quando eu caí na polícia, eu vi que tinha na Polícia Militar de Santa Catarina, tinha tantas possibilidades para trabalhar, que eu acabei me apaixonando. Já conheci o ProErd por ter sido aluna, que é um programa para crianças, e eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero continuar trabalhando com isso, mas quero que direcione para trabalhar com as crianças. Aí fiz um curso, que tem um curso interno da polícia, não é todos os policiais que são formados para dar aula do ProErd, e fui me direcionando para isso.
Esse é o Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão, tô aqui com o Will, hoje recebendo a Aline. Aline, a gente entrou nessa pauta agora sobre a sua profissão como policial. E você acabou de dizer que na época que fez o concurso, apenas 6% das vagas para mulheres. Então a gente pode perceber que isso ainda é um universo muito masculino. Então eu queria que você nos contasse um pouquinho de como é essa experiência de ser uma mulher dentro da polícia e também, já entrando no assunto que a gente vai tratar depois sobre ser mãe, junto disso, aquilo que eu te perguntei nos bastidores de como é lidar com essa coisa de ter que voltar para casa, querer voltar para casa, mas lidar com um trabalho tão perigoso, entre aspas. A questão de ser mulher dentro da polícia... Hoje em dia isso é muito mais fácil, eu acredito, que para as mulheres trabalharem no meio policial. Já tem muitas mulheres trabalhando em outras forças policiais, inclusive não tem essa diferenciação de percentual. Hoje não tem mais isso. Não, é vaga livre. Em algumas forças policiais. Na polícia militar ainda tem. Aumentou um pouquinho, mas hoje é 10% do efetivo, quando abre o edital, tem que ser para mulher. Sim. E é difícil mais de lidar com a população em si. Por quê? Porque a gente ainda entende que talvez mulher seja um pouco mais frágil que homens, e quando a gente se depara com alguma ocorrência que precisa fazer uso da força, às vezes acontece da gente ter que se impor um pouco mais. Sim. Por conta disso, para que as pessoas percebam que a gente não precisa ser mais forte, a gente precisa ter técnica, ter o estudo adequado ali para lidar com aquela situação. Sim. Mas, em contrapartida, é muito legal porque as meninas mais jovens, elas se inspiram muito na gente. A gente vê muito, eu vou nas escolas ou da aula de Proerd, ou quando a gente vai dar alguma palestra em escola, as meninas gostam muito. Então, a gente acaba que vai mudando, assim, o pensamento de meninas que queriam ser outras coisas e que hoje em dia passam a querer ser policiais, ser das forças policiais. Eu fiz uma vez um trabalho sobre isso, sobre o ingresso das mulheres na polícia. E eu fui entender que lá no começo, nas forças militares, no exército, eles começaram a incluir a mulher para trabalhar com questões mais afetas a crianças, a idosos, a violência doméstica, outras mulheres assim. E hoje em dia, a gente percebe que tem mulher que já atua na linha de frente nas forças mais táticas. Uma menina aqui da nossa região, formada em Educação Física, se formou esses dias num curso de táticas. No curso de táticas de Santa Catarina. Então, são cursos bem difíceis, que exigem muito esforço físico e principalmente muita questão psicológica, muito controle psicológico. E as mulheres já estão ocupando esses espaços, então é bem bacana. Claro. Em relação a ser perigoso e voltar para casa, sim. É claro que toda vez que eu vou trabalhar, a gente pensa que tem que fazer da melhor forma. E o que eu sempre falo? A gente tem que estar preparado para o pior. Então, a gente estar sempre em treinamento, estar sempre pensando em como você pode se proteger e se defender, eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. A gente não pode evitar que o mal aconteça, eu estando em serviço ou não, por ser policial, por ser militar e por usar uma farda que todo mundo olha e sabe que eu sou policial, diferente de algumas outras forças que podem usar a roupa normal, assim, a gente tem uma roupa específica. Então, o que eu penso? Tem que estar sempre preparada. Treinamento em cima de treinamento, tanto de tiro quanto de defesa pessoal, porque se precisar, eu tenho que estar preparada. Ô, Aline, você falou um negócio e eu raciocinei aqui assim, né? A gente passa por muitas, não só numa condição, numa profissão que é uma profissão de risco, assim, mas acho que todo momento que a gente assume algum tipo de responsabilidade, a gente já toma uma posição de risco, né? Seja sendo policial, seja sendo mãe, seja sendo pai, seja sendo um empreendedor. Toda vez que você quer romper uma barreira e assumir coisas ou sair daquele comodismo, de certa forma, que é algo que é natural, a gente assume essa posição de responsabilidade. E a primeira coisa que vem aquelas condições de medo, ansiedade, né, dúvida. Como é que você, né, do judô, da educação física, do bacharel, da mãe, da policial, conseguiu lidar com essas indecisões, com esses medos, com essas dúvidas, para que você se mantivesse sempre minimamente, eu digo minimamente, que a gente sabe que as coisas são voláteis, né? Mas minimamente estável a todo momento para ser uma boa policial, uma boa mãe ou uma boa professora.
Como você disse, é difícil ser bom em tudo sempre, né? Sim. 100%. 100%. Mas a gente elenca prioridades. Então, a minha prioridade hoje é ser uma boa mãe para as minhas filhas. Mantê-las em segurança, com cuidado, com educação, com saúde, com bem-estar, enfim. Então, eu acabo focando muito nisso e em relação ao trabalho com treinamento. Organizar uma agenda não é fácil quando você tem 2 crianças, você tem um trabalho fora e às vezes um trabalho em casa também. Mas, quando a gente pensa em prioridades, em o que faz meu coração bater mais forte, o que eu quero fazer nesse momento, e foca naquilo, e se dedica muito naquilo, e tem constância naquilo, aí facilita um pouco. Porque é muito fácil, a gente tem muitas possibilidades no mundo de hoje. Eu poderia fazer 1000 coisas, até por ter 2 formações que são bem dinâmicas. Dentro da própria educação física, eu poderia fazer 1000 coisas. Dentro do direito, eu poderia fazer 1000 coisas. E já tive oportunidade de fazer outras coisas. Mas a gente tem que priorizar e saber aquilo que... Às vezes tem coisas que te faz feliz, mas que talvez no momento não encaixe no seu dia a dia, né? Então, elencar, focar e se dedicar bem para aquilo que você decidiu fazer. E suas filhas acham que é tipo, te veio como tipo super-heroína, saca? Tipo, caraca, minha mãe é uma super-heroína. Será que tem? Eu acho que tem. Elas têm, tipo, cara, chegar a minha mãe. Tipo, sei lá, porque a gente vê agora eu tô imaginando uma criança, assim, sabe? Se minha mãe fosse, tipo, policial, ou se fosse alguma coisa que realmente trouxesse essa responsabilidade, cara, eu ia chegar e falar, putz, minha mãe é foda. A minha mãe é... tá ligado que é minha mãe? Minha mãe é cá. Vai. Isso, tem isso. Eu vou chamar minha mãe. Tipo, você tá ligado que tá falando, mano? Eu sou filha da... Calma aí. Eu acredito que sim, porque as minhas filhas têm 7 e 2 anos. A de 2 ainda não muito, né? Mas a de 7 anos, ela não pode ver uma viatura. Ela vê, e se ela me vê na viatura, então, ela faz um escândalo. Mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E não só disso, de ser a mãe que é policial, que tá defendendo a sociedade, que pode fazer tudo, que pode me proteger de tudo, de qualquer monstro, de qualquer coisa. Mais do que isso, eu percebo que eu ando meio em ovos em algumas situações por conta de dar o exemplo pra ela. Sim. Ser policial é uma coisa bem simples assim. Respeitar sinal de pedestre. Óbvio que sinal de carro a gente respeita sempre, né? Mas sinal de pedestre, ela não deixa atravessar a rua se não tiver verdinho ali pros pedestres. Fora da faixa, então eu tenho que convencer ela que a próxima faixa é muito longe. É daqui a 3 quilômetros, menina. Vamos atravessar a rua, pelo amor de Deus. Exato, E a vendinha tá ali na esquina, por favor. Por favor. Então, é nesse sentido. Usar cadeirinha, isso sempre foi muito tranquilo. Então, usar cadeirinha no carro, usar cinto de segurança. Questão de mexer no celular, nem se fala assim, né? Ela comenta assim, não, fulaninho falou que o pai mexe no celular. Então, nesse sentido, dar exemplo. Então, eu acredito que seja mais fácil por isso. Porque ela entende, não, a minha mãe, né? Ela faz cumprir as regras, então aqui dentro de casa a gente precisa cumprir. Facilita, mas ao mesmo tempo, pra mim, assim, é um pouco delicado, porque tem que sempre andar na linha. Sim, eu imagino. E aí você trouxe, até quando a gente conversou, que você é uma entusiasta da maternidade. Gostaria que você contasse pra gente o porquê que você se coloca dessa forma, e também eu acredito que você está escrevendo um livro, é isso? Conta um pouco pra gente sobre isso, por favor. Mais spoilers. Spoilers, vamos falar de spoilers. Eu sempre escrevi, desde muito pequena eu sempre escrevi, em blogs, em agendas, cadernos, sempre escrevi muito. E eu sempre soube que eu queria escrever um livro. Sabe aquela história que eles falam pra gente que a gente tem que fazer 3 coisas na vida? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Pronto, então, gabaritou. Eu falei, cara, eu preciso fazer esses 3, né? Aí, quando a minha filha mais velha... Quando eu fiquei grávida da minha filha mais velha, eu comecei a escrever diário pra ela. E eu escrevo diário pras 2 até agora. Nossa. Tem alguns caderninhos, assim. 7 anos de diário. 7 anos de diário. A Bíblia do diário. Que legal. Então, às vezes, eu vou buscar lá o que a gente fez quando a Flor tinha 1 ano e meio. Eu vou lá, a gente tava em tal lugar, fez tal coisa. Que legal. Então, quando eu comecei a escrever sobre maternidade, eu comecei a procurar, buscar muitas coisas. Porque muitas coisas na maternidade, hoje em dia, tem muita receita de bolo, né? Receita de fazer criança dormir, de fazer criança comer bem, de fazer criança ficar inteligente, enfim. E era uma coisa que eu não entendia, dizia, como é que meu filho não é um robô? Como é que eu vou fazer ela fazer essas coisas assim de forma leve? Então eu comecei a estudar muito, ler muitos livros, assistir programas.
e até documentários e tal, para entender melhor, assim, de que forma que eu ia conduzir a criação da minha filha. E isso me levou a entender que eu queria escrever sobre isso. Então eu queria escrever sobre as minhas experiências, escrever sobre informações que foram importantes para o meu maternar, e acabou vindo muitas ideias legais, até porque depois eu tive outra filha, e são 2 experiências assim, ó, muito distintas, muito distintas. A diferença delas é de 5 anos? A diferença delas é de 5 anos e 5 meses, e assim, ó, elas sempre foram criadas da mesma forma, com os mesmos valores e tudo, mas são crianças totalmente diferentes. É sério? Imagina. Partindo lá do começo, que quando eu tava grávida da Manu, eu decidi que ia fazer parto normal. Eu já tinha feito cesárea, e todo mundo diz, não pode fazer parto normal depois de cesárea, né? Eu falei, não, peraí, vamos estudar, vamos ver se pode ou não pode. Então já começou lá. Já começou da via de parto, vocês conversaram com a Bia, né, semana passada, da via de parto diferente. A Bia foi minha doula na... Que legal. Que legal, que legal, que legal. Bia Godoy, essa mulher ela é incrível, amo de paixão. E depois disso, assim, escolher escola para as crianças estudarem. Como o mais difícil da maternidade é educar, porque são pessoas totalmente diferentes. Sim. Que têm que conviver nessas suas diferenças. As crianças são seres humanos que merecem respeito. Então, às vezes, a gente não pode impor a realidade que eu aprendi, que eu fui educada pela minha mãe, pelo meu pai, e tentar colocar isso nelas. Então, é muito difícil. Então, a gente acaba tentando ler, pegar experiências de outras pessoas para tentar conduzir da melhor forma possível. Errando, corrigindo, tentando acertar na próxima vez e seguindo. Levando em consideração também a questão das gerações, né? Essa muito. Diferença de tempo, de como nós fomos criados para a geração deles agora, com tudo que está envolvido, com tecnologia, com essa quantidade de informação que a gente tem. Como você... É até interessante falar disso com uma mãe, né? Como você lida com esse monte de informação que essas crianças têm acesso, por exemplo, YouTube, Spotify, seja lá o que for, internet. Como você vê o quanto isso pode influenciar elas negativamente ou positivamente, e o acesso que você deixa que elas tenham com isso? Eu converso muito com a minha filha sobre isso, com a minha filha mais velha sobre isso, porque a gente sempre tentou controlar em casa a quantidade, o tempo de telas. A gente sempre tentou permitir que elas tivessem atividades mais... de atividade física, brincar fora de casa, andar de bicicleta, ler livros, brincar de boneca, de casinha e tal, e restringir o tempo de tela. E a gente consegue conduzir isso muito bem, mas eu percebo uma grande influência das telas, das mídias como um todo, na questão da ansiedade das crianças. Sim. Na minha própria filha, quando eu percebo que ela, às vezes, assiste um pouquinho a mais do que ela costuma assistir, ela fica mais ansiosa. E daí esses dias eu conversei com ela e falei, filha, sabe por que às vezes você fica mais impaciente e tal, por conta disso? Porque na época da mamãe, daí você veio um papo de velho, né? A gente queria assistir um programa, a gente precisava esperar o horário específico daquele programa na TV. Então, eu vou assistir, sei lá, eu gostava de assistir Punk a Levada da Breca. Sim. Punk a Levada da Breca não passava todos os dias na TV Globinho, sei lá que programa que era. Era, sei lá, na terça e na quinta, às 10 da manhã. Então, eu não tinha como ir lá e colocar, vou maratonar. Vou ouvir, assistir 1000 episódios. Não, a gente precisava ter essa paciência. E além disso, ainda precisava, no dia do programa, esperar passar todo o intervalo, propaganda da TV. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se uma criança quiser assistir 5, 6, 10 episódios de uma série que eles assistem um atrás do outro, sem intervalo, sem nenhuma interrupção. A trilogia da Galinha Pintadinha tá ali, né? Meu Deus, só tá dar ali. o play. Matrix, Exato. Peppa Pig e Mil. Então, nesse sentido, eu tento controlar. É claro que é muito difícil e cada família tem uma realidade. Às vezes tem pais que não tem outro jeito de trabalhar, de fazer uma coisa, se não deixar o seu filho. Então, isso é super entendível. Mas, de certa forma, assim, eu tento controlar esse tempo de tela, porque eu acho que, por mais que influencie bem, porque eles aprendem algumas coisas, a minha filha faz trabalhos e tal, num aplicativo lá da escola, mas em excesso, tudo em excesso, né? Tudo em excesso, certeza. Eu acredito que acaba prejudicando o desenvolvimento. E é legal também que até a condição... eu já jantei algumas vezes lá com vocês, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é esse cuidado que vocês tinham também com a alimentação da Flor no primeiro momento e tal.
como você vê hoje isso com ela com 7 anos? Realmente surtiu muito efeito? Muito. Quando você vê ela com 7 anos, eu tomar criança... Porque a gente tem aquela coisa assim, ó. Porque eu sou o tio chato agora, né? Tá vendo? Você começa a dar com essa galera, você começa a virar o tio chato. Porque minha irmã tem 2 filhos. E eu chego lá... Os moleques só falta tá dentro da caixa de chocolate. Tem 3 ou tem 1. Eu falo, meu Deus, gente, mas... E aí a minha mãe vira e fala assim, mas você fez a mesma coisa aí, como é que você tá saudável aí? Bom pra caramba, deixa as crianças. E aí, como você acompanhou, provavelmente a Flor, que é a mais velha, ela tem crianças também que cresceram junto e vocês acompanham juntos, né? O que você vê de diferença nessa criação e realmente falou assim, putz, isso aqui deu certo? Cara, foi bom você falar isso porque... O que eu mais estudo sobre maternidade é sobre o crescimento até 2 anos. Sobre a gestação e o crescimento até 2 anos. Que é o que a gente chama de 1000 dias. É uma continha assim meio genérica, mas se vocês pensarem, uma gestação tem 9 meses, vezes 30 vezes 30 dias, né? Dá 270 dias. Mais uma gestação, 365, mais 365 dias dos 2 primeiros anos, dá 1000 dias. 1000 dias. Se jogar assim. E nesses primeiros 1000 dias, é muito importante algumas coisas. Uma delas é a alimentação. Foi o que eu li e o que eu apliquei muito com a Flor. Com a Manu foi um pouco mais difícil, mas a gente aplica também, porque dela já vê a irmã comendo outras coisas mais livremente. Sim. Mas o que eu entendi com a Flor? Se a gente cria uma memória nela, a gente cuidou muito da alimentação da Flor. Muito, assim, de fazer comidinha mais colorido possível, mais natural possível, cozidinha no vapor, permitir que ela comesse sempre da forma que ela quisesse, ou com colherzinha, ou com a mão, de passar. Porque no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, após a amamentação exclusiva, os 6 meses as crianças começam a comer. Até 1 ano, o alimento sólido não é o principal alimento da criança, continua sendo o leite, que é uma coisa que muita gente não sabe. Então, nesses 6 meses, o que a gente tem que proporcionar para essa criança são experiências felizes com a comida. Como é que uma criança vai pegar vai ter uma experiência feliz se a mãe pegou um brócolis e socou na boca dela? Sim. Interessante. E diferente de uma criança que viu um prato assim colorido, mas tem um feijãozinho aqui e ela disse, cara, que gostoso, eu quero encostar nesse feijãozinho aqui, né? Ai, passar no meu rosto. Passa na cara o feijão. Exato. A memória que essa criança vai criar do alimento vai ser muito feliz e ela vai lembrar disso com alegria no futuro quando ela tiver que comer. E a partir de 1 ano você, claro, começa a incentivar que coma mais e tal. Então, uma criança que teve experiências felizes com o alimento vai se alimentar melhor. Massa. Então, a gente não deixou a Flor comer doce até 2 anos e dizer, ai, coitadinha, não comeu doce. Ela não sabia, ela não pedia. Sim. Tudo que ela pedia, a gente dava, porque eram coisas que ela conhecia, que tinha em casa. Então, até os 2 anos, ela comeu 0 açúcar. Com a Manu, não funcionou. Porque, a partir disso, a gente deu mais liberdade pra Flor. Então, eu percebo hoje que a Flor se alimenta perfeitamente bem, mas ela come brigadeiro. Ela vai na casa de uma amiga e come em lanche, pizza. Em casa também, né? Come pizza, vai na casa da avó, a avó dá miojo. Então, a avó. Então, assim, ela se alimenta como uma criança, mas a alimentação base dela é muito legal. Florença pede pra comer lentilha, às vezes, no café da manhã. Olha só. Sim, ela... Focadíssima. Ela leva de lanche cenoura pra escola. Então, assim, ela tem uma alimentação como qualquer outra criança. Toma sorvete, come pipoca, mas ela tem uma base alimentar muito boa. E dá pra ver que ela não é, tipo, aquelas pessoas que abusam da... Meu Deus, tem que estar comendo doce toda hora, não, né? Não, tanto que ela vai numa festinha, come 1, 2 brigadeiros, assim, e pra ela é super suficiente. Refrigerante, ela também eu vejo assim, ó, lá na minha formação, lá quando a gente era novinho, a gente não tinha, por uma condição até financeira, assim mesmo, né? Não compra, e antigamente, porra, a Coca-Cola não era tão cara, mas não era todo mundo podia comprar. Não era acessível, né? Então, assim, refrigerante era só domingo, saca? Então, como a gente não tinha uma grana, parece besteira, mas assim, ó, pô, bolachinha, aqueles biscoitinho recheado, pô, não tinha toda hora. Traquinas? A única coisa que eu comprava toda hora sem minha mãe saber era aquelas balinhas de 1 centavo, porque era 1 centavo. Tá ligado? Mas assim, e eu falo assim, cara, hoje eu não consigo tomar muito refrigerante. Hoje eu não consigo comer muito doce, sabe? E eu vejo o quanto isso reflete em mim. E eu também vejo essa efetividade, o quanto isso pode refletir nas nossas crianças, né? Ou seja, eu não tenho filho ainda, com certeza. Mas respectivos filhos e tal. E com a Manu eu não consegui fazer tanto assim, tão rigoroso. A Manu comeu doce antes dos 2 anos. Mas a gente tentava controlar. Claro que dela via a irmã. A mãe e a irmã estão comendo brigadeiro. Ela não vai comer brigadeiro? Então,
eu passei a levar isso com mais leveza, assim, dizer, não, beleza, não vai ser porque ela vai comer um brigadeiro, uma colher de brigadeiro, uma paçoquinha, um cookie da Joana Browning, que um dia eu olhei, ela tava com a boca cheia de cookie, ela tinha 1 ano e pouquinho. Não vai, né? Não vai sentado no chão rodando e... Não vai... Feliz. Já faz sem açúcar, imagina com açúcar. Então eu aprendi a ser mais leve em relação a isso, mas mesmo assim a gente tentou conduzir a alimentação da Manu da forma... E eu percebo que elas comem, a Manu ainda não dá pra saber, mas a Flor tem 7 anos e tem uma alimentação assim... Nossa, os meus amigos dizem, cara, essa menina tem alimentação melhor que muita gente. A vida dela é um eterno projeto verão, pelo visto. Né? A louca vai ser, olha... E também era aquela questão, eu lembro que vocês falavam direto assim, né? Mas assim, a Flor vai lá, sobe no muro e se cair, quebrou, arruma e tá tudo bem. Ela já quebrou os 2 braços, né? Ela já quebrou rádio e una de um braço com 7 anos. E úmero do outro. Brincando. Meu Deus. Uma vez foi andando de bicicleta, outra vez ela caiu da janela da casa dos tios. Brincando. Ela é criança, a gente sempre permitiu que ela fosse criança. Então, isso acho que é o mais importante que ela vai levar da família, a herança que ela vai levar, que é isso, que a gente permitiu que elas tivessem experiências que a gente tá ensinando, tá conduzindo, mas que a gente tá permitindo que elas tenham o aprendizado autoaprendizado, né? Aprender, fazer, E cara, eu tô dando aula na faculdade e eu tô com uma turma lá que tem quase 50 pessoas, assim, né? E, cara, dá pra ver nitidamente quem foi ativo na infância. Nítido. Isso, galera de 18, 19 anos. Tanto que, assim, eu nem sabia, mas tinha uma menina lá que, cara, a menina assim, ó... Cara, totalmente diferente em questões psicomotoras, assim. Aí eu cheguei e falei assim, ó... Putz, tem que ser... É criado em sítio, né? Ela virou pra mim e falou assim... Professora, eu moro em Omerê e meu pai tem um sítio. Exato. Mas, Will, eu lembro da faculdade. Eu fui pra faculdade e eu vivia com uma colega minha, que é a Dani Charlie, que é professora de educação física também. E a gente foi criado dessa forma, brincando livre na rua e fazendo tudo. A gente jogava mal, mas jogava tudo. Fazia tudo. Atletismo, basquete, vôlei, ping-pong, o que tivesse a gente fazia. Esfolava o dedão no asfalto. Exatamente. Né? Perna ralada, tudo. Então, nesse sentido, é bem isso que você traz. Até hoje na academia, eu vou fazer algum movimento, meus profs dizem assim, cara, mas você tem uma noção, né? Uma noção, né, e tal, muito boa. Porque eu brinquei, porque a gente foi feliz. E é por isso que eu escolhi a escola que eu escolhi para as minhas filhas, que é uma escola... o método montessoriano, não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu não conheço. A Maria Montessori criou esse método para focar nas habilidades da criança. Então, eles fazem atividades de vida prática, atividades ambientais e psicomotoras desde muito pequenas. Crianças aprendem a escrever, não que vão aprender a escrever, mas elas já começam o processo da alfabetização lá com 1 aninho, porque elas estão aprendendo a pegar em pinça. Isso, quando elas tiverem 5, 6 anos, vai ajudar elas a pegarem um lápis. Então, nesse sentido, quanto mais experiências as crianças tiverem, melhor, né? Exato. Deixar todo mundo trancado numa sala de aula talvez seja um método meio arcaico, né? Claro que a gente tem que controlar muita gente, nem todos têm essa mesma oportunidade. Mas quando você incentiva esse tipo de situação motora, enfim, com certeza a criança cresce muito mais dinâmica, né? Com certeza. Crescimento muito mais saudável. A gente vai encerrando o primeiro bloco. Mais alguma consideração que queira fazer, William? Não, cara, só falar pra galera aí que tem mais conversa ainda, né? A Aline tá dando uma aula aqui de como ser mãe também, né? E sim. Como professora. É engraçado, assim, porque eu tava escrevendo esses dias e daí eu pensei que eu já fui conhecida de várias formas. Eu já fui a Aline do judô, a Aline da educação física, da academia, a Aline da polícia. E hoje eu sou a Aline, mãe da Florença e da Manu. Então, quem é a Aline? A Aline, mãe da Manu e da Florença. Isso é legal. Então, assim, ó, pra você que quer escutar mais um pouquinho dessa historinha, tem que ir pra onde, Landão, agora? Você vai lá no Spotify, no YouTube do Store Podcast pra ouvir o bloco 2 e o bloco 3. E por enquanto, por aqui, a gente encerra o bloco 1. Pra quem fica no caminho, um grande abraço e até logo. Até logo. Tchau, tchau. Escutar umas abobrinhas, vamos pra lá, hein? E pra você que está conosco no Spotify ou YouTube, está ouvindo a 2ª temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Damos sequência agora com o Senta Que Lá Vem a História, no bloco 2, onde a nossa convidada vai contar uma história pra nós. E aí, Aline, o que você preparou pra gente? E aí, tudo bem de novo, mais uma vez? Então, a história que eu quero contar pra vocês, que é uma história que aconteceu recentemente, há 2 anos, e que
uma convidada de você já fez parte dessa história, que é a história do meu parto. Eita. História de parto. De novo, bora. Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu tinha feito uma cesárea super tranquilaça, assim, da minha primeira filha. Eu quis fazer cesárea e o meu médico foi super bacana e tal, foi super perfeito. Mas eu estudei muito sobre isso e decidi que eu queria tentar fazer um parto normal. Porque a gente conhece os benefícios e tal. E contratei uma doula, que vocês já sabem agora o que é, né? Sim. E a nossa doula nos conduziu durante a gestação, com informações sobre as fases do parto e tal. E no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu sabia que estava entrando em trabalho de parto por conta de tudo que eu havia estudado. Em contato com a médica, em contato com a Bia, a Bia decidiu que umas 3 da tarde ela ia lá pra nossa casa. Pra acompanhar todo o processo até chegar... Porque são fases, né? Então, indicam ir pro hospital só quando chega a fase ativa do parto. Ela disse, não, até que chegue esse momento, eu vou pra casa de vocês, a gente fica lá de boa. Tomando chá, jogando a carta, Uno. Tomando chá, comendo... Como que é? Eu comia batata doce com canela e açúcar naquele dia. Era só o que eu comi naquele dia. Sério? Aham. E fica na resenha lá. Mas isso foi algum desejo? Não. Eu não tinha muita fome, mas eu sabia que eu precisava de energia. Sim. Então eu disse, cara, eu vou comer batata doce, que eu sei que é um troço que vai dar bastante energia e é um negócio que eu gosto, então eu vou comer tranquilo. Então eu comi umas castanhas e tal lá, mas comi batata doce com açúcar e canela. Pra dar uma acelerada no canjão. Exato. E daí água e tal. Só que quando você entra em trabalho de parto, espero que vocês passem por esse momento um dia, meninos, e sejam muito apoiadores das suas eu companheiras. Achei que eu fosse ficar grávida agora. Não. E apoiem muito as suas companheiras, porque a gente precisa muito de vocês nesse momento. Eu entrei em trabalho de parto e eu fui para um mundo... Pra Nárnia. Isso, fui pra Nárnia, exatamente isso que eu falo. Transcendi. E ali a Bia e o Rudy me fazendo massagem e cuidando, porque eu sentia muita dor. Então, quando vinha as contrações, eles me ajudavam, eu apertava eles e tal. E a Bia ia me pedindo, Ali, como é que tá? E a gente ia controlando o tempo das contrações num aplicativo. Então, quando já tava bem avançado, eu tinha contração que durava 1 minuto e dava 1 minuto de intervalo. Caramba. Então, tinha muito pouco tempo pra me recuperar da dor. Nossa. E já vinha de novo. E a contração nada mais é do que uma coisa involuntária, você já expulsando o neném, né? Falou assim, ó, saia! É contraindo, né, o útero todo aqui, a parte abdominal, pra ajudar o bebê a descer. Mas deve ter pra cacete. Pra trabalhar o colo do útero. Dói pra cacete. Ai! Dói. Não é pra cacete, não, é pra caralho. Agora pode falar, vai. Tá liberado. Desculpa, tem mais. Pode falar, não tem problema. Dói muito. E é uma dor muito diferente, não adianta pedir como é que é, uma dor diferente. É uma dor que vem em ondas, mas enfim... Grandios, padre. Vem em ondas como o mar, eu imaginei, né? O tsunami de dor. Você sabe que a dor tá vindo, é muito sinistro, porque você sabe que a dor tá vindo, então você se prepara pra isso, né? E, inclusive, na doulagem a gente tem meios não medicamentosos pra conseguir aliviar um pouquinho essa dor. Mala! Aí lá, mentira. A Bia, o Rudy lá cuidando de mim e eu em Nárnia, transcendendo assim e pensando na próxima contração que tava vindo e tudo mais, e deitava. Fui pro chuveiro, eu cheguei a dormir no chuveiro. Louco, gente. Pra vocês terem noção, essa dor é uma dor tão intensa, mas quando ela termina, ela vai pra zero. Nossa. Naquele 1 minutinho de intervalo, ela vai pra zero. Aí você fica... Então, ainda antes, quando tava um pouquinho mais de intervalo, uns 2 minutos, eu tinha ido pro banheiro, porque o chuveiro dá muito conforto, assim, a água quente caindo nas costas ou mesmo na barriga, assim. E eu fui pro banheiro, tinha uma bola, daquelas bolas de pilates, e eu me apoiei em cima da bola, assim, e eu dormi nesse intervalinho. Aí tá, depois vem contração de novo, vai pra cama, fica de pé, senta, muda de posição e não tem mais posição que conforte. Eis que era 9 horas da noite, eu sei exatamente a hora, porque era na terça-feira, minha filha virginiana, metódica, ela nasceu de 40 semanas. Apenas 4% das crianças nascem na data provável do parto. Ela nasceu. Então, toda terça-feira que fechava a semana, eu tirava uma foto da barriga pra ver a evolução. E nesse dia despertou nesse horário que eu senti uma contração muito forte e a sensação de que a Manu ia descer. Tava descendo um degrau, assim. E daí eu falei pra Bia, vamos pro hospital. Eu acho que a Manu desceu e tal. Daí... A gente tirou foto, despertou o celular na hora, ela falou, então vamos tirar a última foto da semana. A Bia. E daí eu tô lá na cama assim, ó, sofrendo, e a Bia tirou uma foto. E daí eles estavam tão
em sintonia comigo, que o Rudy falou assim pra mim, espera dar mais uma contração, que daí vai dar um intervalinho, você consegue descer até o carro, e daí vai dar outra. Dito e feito, deu uma contração, respirei forte, desci, quando cheguei na porta do carro, deu outra. Aí a gente entrou no carro, a Bia ainda fez um videozinho, assim, eu morrendo ali. E daí indo pro hospital, sem sirene, porque não precisava do tanto que eu gritava, né? Nossa! Ela na janela do carro, sirene. Assim, nossa, total. Ela faz a sirene dela. Vocês veem aquelas cenas de trabalho de parto, assim, de filme, assim? Cara, real, total. Real, total. Aconteceu na vida. Aconteceu na minha vida. E daí eu cheguei no hospital e nasceu uma cadeira de rodas, assim, na minha frente. Eu sentei, nossa, atendimento do Rust sensacional. Quando eu sentei na cadeira de roda, assim, deu outra contração. E eu berrava, assim, na entrada do Rust. E a Bia, ali do meu lado, o Ruth ia estacionar o carro e tava voltando. E a Bia subiu comigo pra setor de maternidade lá. Quando a gente chegou no setor de maternidade, eu berrando, uma barriga desse tamanho, assim, e berrando aos prantos e berro. Tinha 2 estagiários, 2 acadêmicos de medicina. Eles olharam pra Bia, assim... Ela veio pra uma consulta. A Bia, não, ela tá em trabalho de parto, chama o médico. E nisso desenrolou muito rápido. De repente o médico já tava ali, viu que eu já tava o parto já tava bem evoluído. A gente diz que tem que ter 10 centímetros de dilatação pra ter um parto, pro bebê conseguir descer pelo colo do útero. E eu já tava em 6, mas eu fiquei um pouco assustada porque o médico falou, cara... Teu parto vai se desenrolar durante a madrugada inteira. Isso era 9 da noite. Eu já tava eu tava em trabalho de parto desde manhã, mas já em contrações mais fortes desde umas 3 da tarde. Sim. Eu tava sentindo dores há muito tempo. Caraca, 7 horas. Meu Deus, 7 horas. Imagina, 7 horas. E daí ele falou assim, não, teu parto vai sim, vai pela madrugada fora. E daí eu me assustei um pouco com isso. Daí ele falou, vai pra uma sala de anteparto. E a cada 2 horas eu vou te avaliar. Dá vontade de falar assim, né? Tu que tá tendo filho, né, ô Nazarento? Fui pra tal do quartinho lá e tal. E tentamos ir pro chuveiro, a água não tava tão confortável, enfim. E daí a gente ficou ali no processo de massagem e tudo, e grito, e tentando mudar de posição pra ver se aliviava. De repente, estourou minha bolsa, rompeu minha bolsa. Minha bolsa não tinha rompido até então. Tem mulheres que nem rompem a bolsa, né? Que o bebê nasce, é muito raro, mas que o bebê nasce com bolsa íntegra. E como assim? Desculpa, ele nasce embalado? Nasce empelicado, é o termo. Sai, parecido com aquele... Nasce embaladinho. Nasce mesmo? Embaladinho num pacotinho, assim. Ele nasce com a bolsa... Tem que tirar do ovo, né? É muito raro e é muito bonito de ver. Sério? Os bebês que nascem empelicados, assim, nascem inteiros. Mas a maioria rompe bolsa ou na hora, ou antes. Às vezes a mulher nem entrou em trabalho de parto ou rompe bolsa. E daí depois que começa a ter as contrações, ou às vezes na hora do nascimento mesmo rompe. Sim, legal. Pelo mecanismo ali de apertar e tal, na pelve. Nós vamos ficar expert em parto. Vocês vão ficar. Com certeza. Então daí estourou minha bolsa, as dores aumentaram muito depois que estourou minha bolsa. E eu comecei a gritar e pedir pra que me levassem para um centro cirúrgico. Tira essa criança, me faz uma cirurgia, me corta a barriga, me leva. E daí a Bia toda paciente, né, dizia, Ali, calma, assim, e o Rudy me olhava assim, a Bia toda calma e o Rudy, vai, você aguenta, você consegue, não sei. E daí a Bia, Ali, a Manu tá quase chegando e tal, tenta sentir ela. Will, eu coloquei a mão e eu senti a Manu descendo, literalmente. Ai, opa, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Daí eu falei assim, tá, Bia, ok, agora, o que eu faço agora, né? Eu não tenho mais volta, não tem como empurrar a criança pra cima pra cortar a barriga. Eu ficava pensando, até que venha o anestesista, o médico. Não, vamos tirar essa criança por aqui mesmo, né? Daí a Bia, toda calma e tal, começou a me conduzir numa respiração. Eu, a Bia e o Rudy só na sala, no quartinho ali de anteparto. E, de repente, a Manu, nasceu. A gente fala coroou, que é nascer, tipo, começa a nascer a cabeça da criança, né? E daí não tem médico. Não tem ninguém, meu Deus, não tem ninguém, agora? Não tem médico. Eu sentada assim, a criança nascendo, a Bia
saiu pra chamar um médico, o Rudy segurou a Manu, veio uma enfermeira, ajudou ele a segurar e tal, e o médico chegou bem mais tarde, chegou quase uma hora depois. Tava Nossa, em outro tava onde o médico? Tava em outro procedimento. Tava em Omerê, tava em Capinzal, Nazareto. Não, tava em outro procedimento, daí demorou. Tava esperando os acadêmicos se formar. Mano, se eu sou o pai dessa... Se eu tô lá, eu arrumo uma confusão com esse médico. Não, mas é que foi tão lindo, tão tranquilo, tão de boas, assim. Não, daí a enfermeira era nossa conhecida, era nossa vizinha, assim, a Ana, daí... Ela ajudou o Rudy a tirar a Manu, cortou o cordão e tal, e segurou, daí pediu assim, eu tava sentada numa banquetinha de parto, que eles chamam. Ela falou, Ali, você consegue deitar aqui no colchão? Eu falei, cara, eu pari um bebê, agora eu consigo tudo. O que você quiser. Qualquer Quer coisa. que eu vire uma estrelinha, eu viro. Então foi muito massa, muito... A lembrança desse dia, assim, me traz muita felicidade, muita emoção. Mas foi realmente muito especial. Aqueles procedimentos que tem que nascer criança, tem que virar, dar um tapinha, tem que chorar, isso aí... Hoje em dia, a gente entende, depois de muito que se estudou, que a criança não precisa necessariamente chorar. Tanto que a Manu não chorou. A Manu nasceu, veio pro meu colo. Eles observam outras coisas. Tonalidade da pele, tônus muscular, se a criança tá respirando. Se a criança tem alguma alteração, aí faz um estímulo pra ver se vai chorar, bate e tal. Mas se você percebe que a criança tá perfeita, tá saudável, deixa a criança ali no colo da mãe e só... sai, só some, deixa ter o momento deixa dela, a família né? ali ter um momento com a criança. Que legal. Ai, que doido, cara. Fantástico, Eu fantástico. fiquei com raiva do médico, mas tá suave. Não, mas também não teve tranquilo. culpa, né? Ele não tinha o que fazer. A Manuzinha que tava com pressa. Pois né? é, detalhe, que ele achou que ia madrugada adentro. Isso era 10h20 da noite. Ela nasceu 1h e pouco depois que ele falou que ela ia nascer 6 horas da manhã. Só madruga. Caraca, velho. A Manu que veio apressadinha. Precoce a menina. Putz, massa. Que legal. Esse é o momento Will, da a gente hora, vai né? ficar expert nisso, cara. Eu tenho certeza. Cara, eu não sei como é que eu vou me importar no dia que eu tiver filho, não, cara. Eu acho que eu vou ficar meio... No episódio com a Bia, ele tava todo empolgado. Não, que eu quero ser pai. Não, eu quero ser pai, mas... Agora eu acho que ele já tipo, tá até mudando de ideia. Não, eu quero ser pai, mas essa parada... Do nada, né? Do nada. Aí, cara, Aquele dia ele tava Ninguém atacadíssimo. acontece né, que cara? vocês não sabem estar com os bastidores, pô, mentira. Ah lá. Tem Mas boi na assim, língua. não, cara, mas deve ser um negócio muito É doido, sinistro. cara. Se olhar a criança assim, igual a Bia falou no episódio passado, eu tava lá dando banho na pessoa, olhei pra cima e tava a pessoa nascendo. Eu falei, que isso, cara? É isso. Muito bom. Não é uma maravilha? A vida não é fantástica, assim, né? É muito louco. É muito massa. Eu acho muito. Definitivamente. É isso aí. É com esse relato que a gente encerra o bloco 2 e sem papo furado vamos pro bloco 3. Pra finalizar o Store Podcast com chave de ouro, a gente vai fazer um bate-bola Medo. com a nossa convidada. Aqui faremos Vai perguntas devagar, pontuais né, Will? Não, vai devagar. pra saber um pouco mais da sua vida e concepções. Mas a gente tem uma regra, Bia, igual a gente falou. Como no basquete, temos 24 segundos depois que eu fizer a perguntinha, que é a posse de bola que um time tem pra atacar. Você pode responder até o cronômetro estourar. Beleza? Combinadinho? Tá, Mas é combinado. simples, é pergunta rapidinho, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Todos os nossos convidados vêm aqui, respondem em 2 segundos, a gente fica até meio... Porra, nem pensou, né? Exato. Mas enfim. Tá, vamos lá. Bora lá? Bora lá. Então vai, pergunta número 1. Se pudesse mudar algo em você, o que seria? Eu seria mais confiante. Ô, louco. Ah, não deu nem tempo, tá vendo? Seria mais confiante. Essa- Sério? Pô, mas eu acho você uma pessoa extremamente confiante. É, cara. isso você Eu transmite essa eu gostaria de energia. ser como as pessoas acham que eu sou. É isso. Olha lá. Ah, que doideira. Você viu? Nesse momento que a gente vê, né? Pô, a mulher policial, judoca, teve parto normal, de boa. Porra, saiu dando estrelinha do parto e aí não confia? Que isso, Pois Não velho? faz sentido, né? É que ela joga no peito, 10 a faixa, pô. Que isso? Então vamos fazer um gancho com essa. Do que você tem medo? De perder as minhas filhas. Perder as suas filhas. Will, uma perguntinha pra ela? Pô, cara, eu tô aqui pensando, né? Tá pensando? Então eu vou mais uma aqui. Essa aqui é uma pergunta um pouco mais engraçada. O que é mais difícil? Prender um meliante ou cuidar dessas duas monstrinhas? Ah, com certeza educar uma criança. Eu tenho 2 filhas muito diferentes, como eu falei pra vocês antes. A Florença tem um meme rolando aí que eu falo que é exatamente assim. A Florença foi a criança que me fez querer ter 5 filhos e a Manu foi a criança que me fez parar na segunda. Porque Ou me elas são arrepender de ter muito duas. diferentes. Não me arrepender de ter 2 não, porque é fantástico. Brincadeira. Ter um filho é legal, ter 2 é... Meu Deus, é surreal. Mas o terceiro talvez não seja. Não, a Manu me
Meu Deus. Fechou a fábrica. Sério? Ela tem muita energia. Você não tem noção, assim. Ela é uma criança, assim... Ainda bem que ela é assim, porque ela é uma criança saudável. Mas ela é uma criança, assim, que ela é desafiadora. Ela não... Se você conversa com ela, ela dá o jeitinho dela de te ludibriar pra fazer o que ela quer. E ela tem só 2 anos, gente. Caraca. Eu fico pensando... Então, com certeza, educar um filho, criar as minhas monstrinhas é muito mais difícil do que prender o meliante. Maravilha. Quem você gostaria de ser se não fosse você? Quem eu gostaria... Quem? Quem? Ai. Essa é difícil, né? Quem eu gostaria de ser se não fosse eu? Eu gostaria de ser... Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Rafaela Carvalho. Que eu acho que a vida dela é muito parecida com a minha, assim. Que ela leva a vida de maternidade com muita leveza. Eu acho que se não fosse eu gostaria de ser ela. Rafaela Carvalho, é isso aí. Parei ali, mas na hora que você foi falou... até o final, Na hora tá que vendo? você falou Rafaela Carvalho, eu dei um toque aqui, porque você já tinha respondido a pergunta. Mas foi bem. Muito bem, então Cara, eu tô vamos lá. pensando nas perguntas aqui, mas... Pense em uma pra fazer depois. Tem mais algumas aqui. Que conselho você daria para o seu eu do passado? Sofrer menos por antecipação. Quando você tem um propósito de vida, as coisas vão acontecer. De uma forma ou de outra vão acontecer. E se não for pra acontecer, era porque não era pra ter acontecido. Então, eu sempre sofri muito por antecipação. A maturidade, a maternidade em si me ensinou muito isso. Calma, as coisas têm seu tempo e vão acontecer. É urgente ter paciência, já dizia um filósofo chinês. Quando a gente não sabe quem a gente fala que é filósofo. Um filósofo chinês, Vai ó. ficar bonito. Então, senhoras e senhores, toda vez que você quer falar uma coisa impactante, fale a frase e diga. Acredite ao filósofo chinês. Exato. Ou coloca que foi cênica também, que dá boa. É porque ninguém vai procurar, né? Muito bem. E o que você gostaria de falar para o seu eu do futuro? Parabéns! Tudo aquilo que você se dedicou, as coisas que você deixou de lado pra fazer outras mais importantes valeram a pena. Boa. Muito bem. E a última, então, pra finalizar, você não vai fazer nenhuma Cara, perguntinha? eu tô pensando... Te peguei de calça curta? Não, é porque ela tá falando umas paradas, eu sou uma pessoa que eu realmente... Fica metabolizando Não, a eu informação. reflito sobre mim mesmo, que a palavra refletir é dobrar-se sobre si mesmo, né? Então, quando a pessoa fala alguma coisa, eu reflito mesmo, e aí eu travo meu cérebro, ele para de funcionar, eu fico só pensando no que tu falaste, entendeu? Viu? Legal. Entendeu? Eu estou dobrado sobre mim mesmo. Maravilha. Então Gostou. vai, qual o seu maior orgulho? Criar as minhas filhas com educação, com valores e princípios. Maravilha! E eu não tenho mais nenhuma pergunta, você não tem? Eu não tenho, sei lá, eu ia fazer uma pergunta tipo assim, Joaçaba ou Sorteia, uma coisa Joaçaba Sorteia. Olha, Joaçaba é minha cidade. Eu digo que Joaçaba é a minha cidade natal. Queria ser cidadã joaçabense aí. Se alguém quiser me dar o título, eu ficarei bem feliz. O título. Eu gosto muito de Joaçaba. Eu acho que Joaçaba é uma cidade, como vocês sabem, uma cidade pequena que dá muita segurança pra criar filho. E ao mesmo tempo é uma cidade que traz muita oportunidade pra gente fazer, pra trabalhar, pra se divertir, enfim. Então, eu gosto muito de Sorteia. Tem familiares ainda lá, mas Joaçaba Mas tá no meu coração. Tem vontade de morar em outro lugar ou fazer algo em outro lugar? Tem essa condição, assim? Tenho. Eu sou apaixonada por Florianópolis. Conversei isso hoje, que se eu não tivesse filhas tão pequenas, talvez eu tivesse morado uma temporada lá. Mas não definitivo, assim, uma temporada. Eu gosto muito de Floripa, eu acho uma cidade muito feliz. A gente chega lá e já respira alegria, assim. Mas não pra sempre. Eu acho que talvez uma temporada. Uma temporada na Europa também. Eu gosto muito da Itália. Talvez se eu tivesse a oportunidade de morar uma temporada na Europa, eu moraria. Eu gosto muito de Joaçaba também. Eu acho uma qualidade de vida sensacional. Mas eu sou encantada por Floripa também, cara. Floripa Porque Floripa, eu surreal. acho que ela me lembra o Rio de Janeiro. E é uma coisa assim... Pô, eu sou carioca, sabe? Então, ela me lembra o Rio de Janeiro. Com uma condição cultural sulista, né? Que realmente a gente vê que tem essa condição da organização, essa condição um pouco mais dessa questão... A estrutura é mais limpa. Quando eu falo limpa, não que esteja suja, mas você consegue ver as coisas acontecendo de forma mais clara.
Mas ela tem uma diversidade cultural tão linda, cara. Fantástico. Floripa e eu sou e assim, e o que me atrai é essa diversidade cultural, sabe? Você vê coisas diferentes, pessoas diferentes, sons diferentes, comidas diferentes num lugar só. Exatamente. E Floripa, ela carrega isso tudo de um jeito tão legal assim, sabe? E também tem logo os problemas de cidade grande, uma capital. Claro. Mas eu sou apaixonado por Floripa, cara. Eu falo que eu chego em Floripa e vejo as bandeiras flamulando ali na ponte. Cara, aquilo é só as bandeiras que estão lá balançando e tal, mas me traz uma alegria, assim, ó. Meu Deus, inunda meu coração, assim, de felicidade. Eu gosto muito, muito, muito de Floripa. Inclusive, tô indo pra lá amanhã, no chá de bebê do meu afilhadinho, que eu vou ganhar. Olha aí, ó. E gosto muito. Mas eu gosto de Joaçaba pra morar e criar filhos. Sim, e, enfim. Joaçaba é uma galera. Uma última pergunta que eu lembrei aqui agora. Bia, como judoca... Bia! Desculpa, Aline, pelo amor de Deus, nós estamos tanto falando da Bia. Cara, nós estamos falando tanto dessa mulher que ficou na minha cabeça. Ainda bem que é da Bia. Aquele dia que eu tava ouvindo vocês, você chamou ela de Beatriz. E eu disse, cara, a Bia não gosta que chama ela de Beatriz. Não, mas é ela que lute. Ela que luta. É o nome dela, pô. Vai brigar com a mãe. Como judoca, qual foi o seu título mais importante? Eu fui campeã estadual. Olha só, que chique. Júnior e fiquei em 5º num sul brasileiro. Massa. Foram os maiores títulos, assim. Eu nunca fui uma atleta de ponta. Eu sempre gostei muito de treinar. Eu sempre gostei muito de socializar, de viajar, de aproveitar o que o judô trazia, assim, pra mim. E a vez que eu fui campeã estadual, que eu acho que foi o maior título, foi um campeonato em Concórdia, eu fui campeã estadual júnior. Eu, cara, fiquei super feliz, as minhas medalhas estão todas lá. Mas a riqueza que eu trago do judô, com toda a certeza no mundo, além dos valores e tal, são as amizades. Eu tenho amizades que são como irmãs, as meninas que são como irmãs pra mim hoje. Então isso é impagável. Sim, é impagável. E tu falou um negócio legal, né? Uma hora que, só pra gente fazer o fechamento aqui, que falou assim, às vezes associam muito a policial em relação à força, né? Mas o judô é relativamente isso, né? É você não usar força, usar força, técnica. Caminho suave. E outra, né? Você pega, por exemplo, o exército israelita, ele tem uma força tática só de mulheres, né? Que é voltada só pra, sei lá, as mulheres são tudo, judoca, jiu-jiteira e creve magueira, as bichas embaçadas. Quando você aprende a dominar a questão das artes marciais, assim, você usa muita técnica e muito o teu conhecimento pra usar contra o outro, né? Então foi isso que o Jigoro Kano queria. Ele queria que todas as pessoas pudessem praticar esse esporte. Então ele fez de uma forma com que até a pessoa mais franzina, ele era uma pessoa muito magrinha, assim, ele tivesse a oportunidade, às vezes, de derrubar um cara que é grandão, assim como o Nandão. Por conta da técnica e não usando a força. Vai, não, segura aí, viu? Não, tá louco, por isso que eu sou extremamente pacífico. Tô estudando, vou dizer pro meu sensei, já tô sabendo aqui, já pode me dar, porque tô estudando pra faixa preta. Que chique. Eles olharam de dentro assim, ele deu uma olhadinha. É isso, Aline, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. O Story Podcast fica empolvorosa com a sua presença, tá? Nossa, gostei dessa palavra, como que é? Empolvorosa. Polvorosa. Gostei, muito obrigada, meninos. Foi um prazer imenso estar aqui. Me deixaram muito à vontade e é isso aí, quando quiserem. Pode encher. Você quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pras minhas filhas, Manuela e Florença. E um beijo super, super, super especial pra minha amiga Thalita, que tá gestando o meu afilhado Luiz. E quando você lançar o livro, vem aqui falar sobre ele com a gente. Com certeza. Né? Já tem tá título? Dá mais um spoiler pra gente. Tem Conta, vai. Tem a ver ali com os 1000 dias. Tem a ver com os 1000 dias da criança. Perfeito. E é isso, então depois dessa rodada maravilhosa do bate-bola, encerramos o episódio número 6 da 2ª temporada do Story Podcast. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Beijo. E até logo. Tchau, tchau.